Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira, dia 9 de janeiro. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado com fortes dores abdominais hoje em um hospital americano. A informação foi publicada um dia depois das manifestações registradas em Brasília. A internação vem depois dos violentos atos antidemocráticos em Brasília, que resultaram na invasão e depredação do Congresso, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal Federal. Bolsonaro, que deixou o Brasil no final de dezembro e não entregou a faixa presidencial para Luiz Inácio Lula da Silva, já foi submetido a diversas cirurgias por dores abdominais depois do atentado que sofreu em 2018. Na ocasião, durante um comício de campanha, ele foi esfaqueado na cidade mineira de Juiz de Fora. Em uma de suas últimas publicações no Twitter no domingo, Bolsonaro negou qualquer vínculo com os atos golpistas na capital federal. E o Ministério Público do Distrito Federal solicitou às forças policiais do Distrito Federal informações sobre a atuação antes e durante os ataques às sedes dos três poderes em Brasília neste domingo. Manifestantes radicais causaram destruição nos prédios e no patrimônio público. Entre os dados solicitados estão o quantitativo de policiais empregados na operação, quais as estratégias adotadas e qual o momento da constatação da adoção de atos extremistas, além das medidas preventivas para coibi-los. E a invasão e depredação da Praça dos Três Poderes foi condenada pelo Congresso. Uma reunião de líderes do Poder Legislativo foi convocada para esta segunda-feira para tratar da crise desencadeada pelo episódio. O presidente da Câmara, Arthur Lira, usou as redes sociais para comentar a destruição em Brasília. Lira pediu que os responsáveis pelos protestos e aqueles que acobertaram os atos sejam identificados e punidos. Ele falou que o Congresso Nacional jamais negou voz a quem queira se manifestar pacificamente, mas nunca vai dar espaço para a baderna. Lira acrescentou que a democracia pressupõe alternância de poder, divergências de pontos de vista, mas não admite cenas deprimentes, como essas em que o Brasil foi surpreendido. Ele falou que vão agir com rigor para preservar a liberdade, a democracia e o respeito à Constituição. Lira ainda se colocou à disposição de todos os chefes de poderes para mostrar que os três poderes estão mais unidos do que nunca a favor da democracia. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se manifestou sobre os ataques aos prédios públicos em Brasília. Ele afirmou que repudia veementemente esses atos antidemocráticos que devem sofrer o rigor da lei com urgência. Pacheco pediu a união dos parlamentares para repudiar as invasões ao Congresso Nacional, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal Federal. Termina hoje o prazo para justificar o não comparecimento às urnas no segundo turno das últimas eleições. O voto é obrigatório para cidadãos natos ou naturalizados brasileiros alfabetizados que tenham entre 18 e 70 anos. O repórter Leonardo Félix tem mais informações. Se a justificativa não for feita, será necessário o pagamento de multa. E se a situação com a Justiça Eleitoral não for regularizada, algumas punições são possíveis, como a impossibilidade de emissão de passaportes, a renovação de matrícula em instituições públicas de ensino superior, além de contrair empréstimos em bancos públicos. A taxa pode variar de 3% a 10% do valor de R$ 35,13 por turno não justificado. O Tribunal Superior Eleitoral explica que o processo pode ser feito online, pelo site da Corte, na seção de autoatendimento ao eleitor. No site do TSE, basta escolher a opção Justificativa Eleitoral e, na aba Justificativa Pós-Eleição, informar os dados solicitados. Na seção Autoatendimento do eleitor também é possível verificar se há alguma pendência com a Justiça Eleitoral. Se houver, é possível emitir o boleto da multa para fazer a regularização. Outra opção é utilizar o aplicativo e-Título, que está disponível nas plataformas digitais. O formulário também pode ser preenchido presencialmente nos cartórios eleitorais. Ao justificar a ausência, é preciso apresentar a documentação que comprove a impossibilidade de comparecimento. Após o preenchimento de um formulário, o pagamento pode ser por boleto no Banco do Brasil, Pix ou cartão de crédito.
Fique atento, quem não votou por 3 turnos seguidos, não justificou sua ausência e não quitou a multa, terá o seu título de eleitor cancelado. De São Paulo, Leonardo Félix. O velório do ex-jogador Roberto Dinamite está sendo realizado em São Januário, em São Cristóvão, na zona norte do Rio de Janeiro, nesta segunda-feira. A cerimônia aberta ao público acontece no gramado do estádio até às 7 horas da noite. O maior ídolo da história do Vasco, o ex-atacante, lutava contra um câncer no intestino desde o fim de 2021. Roberto Gama de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias, e estreou pelo Cruz Maltino em 1971, aos 17 anos, quando marcou um dos gols da vitória por 2-0 sobre o Internacional. Maior artilheiro da história do Vasco, o ex-centroavante disputou 1.110 jogos e marcou 708 gols pelo Cruz Maltino. Dinamite conquistou um título brasileiro e 5 estaduais pelo clube de São Januário. Em 1979, foi negociado com o Barcelona, da Espanha, mas retornou ao Rio de Janeiro pouco depois. O ex-centroavante também marcou 26 gols pela seleção brasileira e defendeu o Brasil nas Copas do Mundo de 1978 e 1982. Após encerrar a carreira de jogador de futebol, Roberto Dinamite foi eleito vereador e deputado estadual no Rio de Janeiro por diversos mandatos. O ex-jogador também foi presidente do Vasco entre os anos de 2008 e 2014. Pelo menos 40 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em uma colisão entre 2 ônibus no Senegal. Por conta do acidente, o governo do país decretou luto e prometeu criar um conselho para tomar medidas sobre segurança nas pistas e no transporte de passageiros. O acidente ocorreu na madrugada deste domingo, pouco depois das 3 da manhã, horário local, perto da cidade de Cafrine, a 250 quilômetros da capital Dakar. De acordo com um comunicado do governo, o choque deixou 40 mortos, 36 feridos gravemente e outros 49 com ferimentos leves. Os passageiros foram levados para o hospital de Cafrine. Os acidentes de trânsito são frequentes no Senegal, principalmente por conta da indisciplina dos motoristas, do mau estado das estradas e dos veículos velhos. O presidente Macky Sall decretou 3 dias de luto nacional após o incidente. E na cidade do México, pelo menos uma pessoa morreu e dezenas ficaram feridas após a colisão de 2 trens. O acidente ocorreu entre as estações de Potrero e La Raza, pertencentes à linha 3, que corta a cidade de norte a sul. A prefeita da capital mexicana, Claudia Sheinbaum, explicou que 2 coletivos colidiram no túnel que liga as 2 estações. Eu vi que o vagão parou. Paramos no meio do túnel quando de repente o outro trem chegou e bateu. O metrô da Cidade do México foi inaugurado em 1969 e conta com 226 quilômetros de extensão. A rede tem 195 estações e 12 linhas. Apesar disso, o transporte tem sido alvo de críticas por falta de manutenção e investimentos, o que tem ocasionado acidentes. O mais grave aconteceu em maio de 2021, quando o viaduto desabou e vagões despencaram. O incidente deixou 26 mortos e 80 feridos. E olha só, a imprensa britânica repercutiu com surpresa hoje as declarações do príncipe Harry, que negou em entrevista ter acusado a família real de racismo às vésperas do lançamento de seu livro de memórias. Em declarações ao canal ITV para promover a autobiografia, Harry negou ter feito as acusações durante uma entrevista à televisão americana em março de 2021. Nas ruas de Londres, as declarações também foram assunto. So, he's a human. At the end of the day, they're all humans, and I think that's something people are ignoring. Ele é um ser humano no final das contas, eles todos são humanos e acho que isso é algo que as pessoas ignoram. Parece que todo mundo pensa que o público britânico é dono deles porque são da realeza e não podem falhar, não podem ser humanos, não podem cometer erros. Então acho que as pessoas não têm empatia com eles. Compassion. Para o tabloide The Sun, as declarações foram estranhas e marcaram uma virada em relação às falas incendiárias de outros momentos. O The Telegraph e o The Times consideraram a ação como uma oferta de paz à família real. Ao longo dos últimos dias, a imprensa britânica repercutiu negativamente os trechos já publicados da autobiografia de Harry, que vai ser lançada oficialmente na terça-feira. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais com outras informações no Jornal das 18h30, ao lado de Juliana Dariva. Até lá!